Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Toda honra, toda glória, louvor, poder, majestade e domínio seja dado para sempre ao Senhor, o nosso Deus, o grande Criador dos céus e também da terra. Eu quero louvar a Deus por esta graça que Deus tem nos concedido de mais uma vez estar com os irmãos, desta vez sendo também o preleitor desta noite. Louvo a Deus pela vida de toda a igreja. Louvar a Deus, parabenizar que 51º aniversário, que Deus possa abençoar grandemente. Irmãos, eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Ricardo Eugênio, já conheço, né? O pastor Raimundo também conheço. Glória a Deus, que Deus possa abençoar. Pastor presidente Sebastião, glória a Deus, prazer em conhecer o Senhor, que Deus possa abençoar grandemente. Louvar a Deus, irmão, pelos dirigentes dos homens, diácono Jefferson e diácono Antônio, grandes homens de Deus. Louvar a Deus pelo evangelista Edvilson, pela sua esposa, irmãos, por todos os irmãos que estão aqui nesta noite, todos os pastores, meu respeito, ore por mim nesta noite, para que Deus nos dê uma boa palavra. Louvar a Deus pelo nosso amigo pastor Eduardo, conhecido, chama ele de Edu, irmão, é o pastor Eduardo, também com a sua esposa, está me seguindo nesta noite, me acompanhando como sempre, a minha esposa, irmã Daniela, juntamente com o meu filho caçulinho, irmãos, o Samuel. Amém? Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar nesta noite, dando-nos uma boa palavra. Amém? Eu louvo a Deus por este tema que foi nos dado, me proporcionado para este evento nesta noite, e é algo que Deus tem bradado ao meu coração grandemente durante estes dias. Abra comigo, por gentileza, a tua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Os irmãos que foi encontrando, me dá um sinal, dando glória a Deus. Vamos fazer, se eu não estou enganado, 3 leituras da palavra do Senhor nesta noite. A primeira leitura, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Abra também comigo, por gentileza, Atos, capítulo 2, versículo 16. Atos, capítulo 2, versículo 16. Deus seja louvado. Quem encontrou diz amém. Eu quero ser o mais rápido possível, irmãos. Quem me conhece já sabe que obedeço muito o horário. Diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Para terminarmos, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo de número 12. Ezequiel capítulo 8, versículo de número 12. Eu quero ler com os irmãos para nós ganharmos tempo. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Eu quero repetir esta última estrofe dizendo assim: e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra.
Amém? Levante a sua mão e diga assim: Espírito Santo, continue se movendo sobre esta casa. Se o Espírito de Deus continua sendo bem-vindo, se assente, glorifique ao Senhor nesta noite, irmãos. Meus irmãos, eu quero mais uma vez dizer aos amados irmãos que este tema ao qual o Senhor Deus tem falado grandemente ao meu coração nesses dias, e este tema tem falado poderosamente à minha alma e ao meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo tem falado à minha alma. Diz o texto: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Dentro deste evento, o Espírito Santo me direcionou desta palavra para mencionar algo que é necessário para os nossos dias. Quando eu olho para a palavra nestes tempos, a palavra, num termo na sua etimologia no original, ela fala de um tempo fixo ou um tempo definido. A palavra apostatar-se fala sobre retroceder, afastar, apartar ou abandonar. E a palavra fé, que vai nos falar acerca da convicção da verdade. Quando eu leio este texto, e o Espírito de Deus bradou ao meu coração, durante esses dias em oração nas madrugadas, este texto é mencionado para os nossos dias, os desafios dos últimos tempos. E eu pedi a Deus uma palavra que Deus pudesse nos falar para os nossos dias. O que me chama a atenção é que quando nós vamos estudar 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, sabemos que é conhecido comumente sobre uma carta pastoral. Paulo, então, vai direcionar esta carta a Timóteo, que o chama de filho amado. E algo me chama grande atenção, porque o apóstolo Paulo vai alertar a Timóteo para que ele esteja atento àquilo que poderá acontecer nos últimos tempos, nos últimos dias, dar-nos a entender. E eu penso que quando o apóstolo Paulo, ele está mencionando, ele está falando acerca desta palavra, penso eu, meu pensamento, lendo esse texto, que Deus abre a visão do apóstolo, e é como se ele estivesse vendo os dias que a igreja da atualidade está vivendo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, em um tempo certo, em um tempo fixo, alguns abandonarão a convicção da verdade. E a Bíblia vai nos falar que muitos homens seriam enganados por espíritos demoníacos ou por ministros do mal, ao qual seria pela hipocrisia de homens. A palavra hipocrisias, ela traz um termo acerca da atuação de um artista num palco ou num teatro, alguém fingindo ser aquilo que ele não é, alguém querendo ser ou fingindo ser alguém que ele não é. E quando olhamos para os nossos dias, nós vemos a nossa geração cheios de ministros do mal, cheio de homens nesses tempos que têm aparência de ser crente, que tem aparência de ser ministro, que tem aparência de ser pastor, que tem aparência de ser um homem de Deus, mas a grande verdade é apenas a casca, é apenas a imagem, pastores, é apenas pessoas fingindo ser algo que não são. Alguns destes homens até de fato conheceram a convicção da verdade, alguns destes conheceram literalmente o Senhor, mas
decorrendo do tempo, se apartou, abandonou a convicção da verdade e se entregou aos desejos da atualidade. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo algo extraordinário, porque estamos falando, o apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos tempos aparecerão ministros do mal, aparecendo, ou melhor, aparentando ser aquilo que ele não é, ou aquilo que eles não são, e ensinarão. E o termo de ensinar aqui, a hipocrisia, e o termo de homens falando mentiras, está relacionado de pessoas que vão usar as escrituras, que vão usar a palavra, mas só com uma certa mistura, e vai enganar a nossa geração. Olha para mim, irmãos, eu sei que se nós perguntarmos para algumas pessoas de alguns eventos que estão acontecendo no nosso dia, a resposta de alguns crentes, ou a maioria, vai dizer assim: pastor, pregador, isto é verdade, essas coisas vão acontecer, vão haver falsos ministros, vão haver falsos mestres, vão haver falsos doutores, mas muitas pessoas, eles querem estar apenas estrito nesta palavra, que dizer que haverá falsos ministros nos últimos tempos. Mas eu vim aqui para mencionar uma palavra de Deus para a tua vida, porque o texto também nos afirma dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a terra. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo que há pessoas que corromperam, que há pessoas que abandonarão a convicção da verdade, que há pessoas que se inclinarão aos desejos, aos ensinos, aos espíritos mentirosos nesses dias. Mas isto não implica de que nesta geração, nos últimos tempos também, Deus levantará os remanescentes. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, em tempos de crise, em tempos de aflição, em tempo de apostasia, em tempo de abandono da fé, em tempo do povo de revoltar-se contra a lei de Deus, sempre teve os rabiscos da terra, sempre teve, pastor Eduardo, os remanescentes, aqueles que olharam e disseram: você pode até ir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem seguir os falsos ministros, vocês podem até seguir, mas eu e minha casa ficaremos servindo ao Senhor. Vocês podem até dizer que não tem nada a ver, vocês podem até dizer que isto aí não vai perturbar a Deus, não vai escandalizar a obra de Deus, não tem problema, vocês podem até ir, mas eu prefiro ficar naquilo que eu aprendi com meus pais, eu prefiro ficar naquilo que eu aprendi com meu avô, eu prefiro ficar aquilo que eu aprendi na escola bíblica dominical, porque, irmãos, a nossa atualidade, a nossa geração, e uma geração nova que vai surgindo de ministros, muitas vezes não querem ouvir os maduros na fé, não querem ouvir aqueles que tenham o joelho calejado, não querem ouvir aqueles que têm uma experiência para falar. Olha para mim aqui nesta noite, se você sentar com alguém que tem o joelho calejado, com alguém que tem uma vida de oração, se